né? Tanto para nós, professores, quanto para vocês, alunos, é muito novo tudo isso. Mas se Deus quiser, logo tudo voltará ao normal e vamos estar juntos. Bom, para começar a nossa aula, eu tenho certeza que se eu entrasse na sala de aula, qual que seria a primeira coisa que vocês iam me perguntar? Professora, nós vamos para a quadra hoje? E não, hoje com certeza não tem quadra, mas eu prometo que quando tudo voltar ao normal, eu vou liberar a quadra para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre corridas e saltos no atletismo. Nós não conseguimos falar sobre esse assunto em sala de aula, infelizmente, então nós vamos ver aqui hoje. A prof fez alguns slides curtos, né, para ela não ficar tão cansativa para vocês, mas na apostila o assunto está bem mais completo, tá? Eu não sei se vocês lembram que o ano passado, lá no 6º ano, nós falamos também sobre o atletismo, né? Só que esse ano nós vamos aprofundar um pouquinho mais o assunto, né? Vocês devem estar se perguntando, professora, mas isso daí nós vimos lá no 6º ano. Sim, nós vimos, só que agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no assunto, tá? Então vamos lá. Lembram que eu falei para vocês no ano passado o atletismo? Ele é um esporte bem antigo, né? Ele começou lá na Grécia Antiga, em 776 a.C. Então, ele é um esporte bem antigo e é o principal esporte das Olimpíadas. Tanto é que muitas pessoas falam que as Olimpíadas podem acontecer só com atletismo, mas nunca sem ele, porque ele é o principal esporte do atletismo, né? E todas as provas do atletismo são esportes de marca. Mas calma, por favor, não, eu tenho certeza que alguém ia me perguntar na sala, professora, é a Nike? É o Adidas? Não, não é esse esporte de marca que eu tô falando, tá? Quando eu falo em esporte de marca, é aquele esporte que tem uma marca a ser alcançada, que tem um objetivo ao ser alcançado, né? Seja ele em corridas ou levantamento de peso, ele tem uma marca a ser alcançada. Então, esse é o esporte de marca. Por isso que as provas de atletismo são classificadas desta maneira, ok? Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as corridas com obstáculos. Como que funcionam essas corridas com obstáculos? Na prova de 3.000 metros, que é uma prova tanto feminina quanto masculina, os atletas eles vão encontrar durante o percurso aí barreiras e um fosso d'água, tá? Então, assim, em uma volta ele vai encontrar 4 barreiras e um fosso d'água. No total, né, das voltas que o atleta tem que dar nessa prova, ele vai ter que ultrapassar 28 barreiras e 7 fossos d'água. Ok? Então, essa é a prova de obstáculo, tá? Onde ele encontra os obstáculos e o fosso d'água, ok? Agora nós vamos passar para provas de barreiras, né? As provas de barreiras, o atleta, durante o percurso, ele vai encontrar 10 barreiras distribuídas, né? E, claro, em diferentes distâncias. Essas barreiras, para que servem? Para dificultar a corrida do atleta. É para isso que as barreiras servem, tá? Se o atleta derrubar alguma barreira, ele não vai ser desclassificado. Mas essas barreiras existem justamente para isso, para dificultar a corrida do atleta, ok? Na modalidade feminina é 100 metros, a corrida com barreiras, e na modalidade masculina, 110 metros, ok? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo. Salto triplo. Como que funciona o salto triplo? O salto triplo é uma combinação, é uma sequência de saltos em que eles vão terminar na caixa de areia. Tenho certeza que vocês já devem ter visto essa prova, né? Onde o atleta ele tem que correr e tem que cair numa caixa de areia. Então, como que funciona esse salto? Ele corre, os 2 primeiros saltos devem ser realizados com a mesma perna e o terceiro salto com a outra. E aí sim, ele cai dentro da caixa de areia. Ok? Então, esse é o salto triplo, tá? O salto com vara. Vocês devem recordar
que o ano passado nós falamos um pouquinho sobre o salto com vara. E lembra que na quadra, para a gente vivenciar, como eu sempre falo, a educação física na escola é para a gente vivenciar o maior número de esportes. E é isso que nós fizemos. A gente fez esse salto com vara na quadra, mas lembra que a gente até esticou uma corda e vocês tinham que pular e a cada pulo a gente aumentava um pouquinho a corda? Então, esse foi o nosso salto com vara, tá? E como que ele funciona? É uma modalidade que exige muita técnica do atleta, né? Pois o atleta ele tem que saber exatamente o momento em que ele tem que fazer a corrida de ai, meu Deus, de aproximação. Ele tem que saber o exato momento onde ele faz o impulso e o exato momento onde ele faz o voo com a vara, né? E nesse salto com vara, eles têm o sarrafo, então eles têm que ultrapassar esse sarrafo, tá? O atleta que mais se destacou nas Olimpíadas Rio 2016 foi o Thiago Braz, né? Ele se destacou muito nessa Olimpíada do Rio de Janeiro, né, em 2016, foi um dos melhores atletas, e ele saltou, ele bateu várias alturas lá. Então, se vocês tiverem oportunidade, vocês podem colocar aí no YouTube Thiago Braz, que vai aparecer as provas que ele realizou, principalmente nas do Rio. Bom, e provas combinadas? São provas que avaliam a resistência e a versatilidade dos atletas em várias modalidades. Então, os atletas, eles passam por várias modalidades. Na apostila de vocês, tem um quadradinho lá falando quais são as provas da primeira fase e quais são as provas da segunda fase, tá? Vocês podem estar olhando lá essas provas, tá? Mas as provas combinadas são essas, são um conjunto de provas que os atletas têm que passar. A prova masculina são 10 provas, que é conhecida como decatlo, que está aí no slide, e a prova feminina são 7 provas, que é conhecida como epitatlo, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu deixei o contato aqui no slide para vocês. Tem o meu e-mail, WhatsApp, Instagram. Então, vocês podem me encontrar dessas 3 maneiras, tá? Na aula passada, foi mandado para vocês atividade, uma pesquisa para vocês fazerem sobre o atletismo, né? Então, aqueles que não me entregaram, eu estou dando uma nova chance de vocês me enviarem essa pesquisa, tanto por e-mail, quanto por WhatsApp, ou quanto lá pelo direct do Instagram. Vocês me entregando essa pesquisa, eu vou entender que vocês assistiram essa aula e participaram desta aula, ok? Então, eu vou esperar a pesquisa de vocês. E continuem bem, continuem em casa, participando das aulas, estudem, porque isso é muito importante, né? Usem esse momento que vocês estão em casa para estudar também, tá bom?